Aula 31 do curso Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML. Título da aula: Desenvolvimento do software, etapa 7, foco na definição dos portos. Muito bem, então continuamos tratando a apresentação da nossa metodologia de desenvolvimento do software orientado a componentes. Então aí está o diagrama de atividades com as várias etapas que nós vimos tratando ao longo dessas aulas da segunda parte do curso. E nós agora chegamos à etapa 7. Né? A etapa 7 é o que? Está dito ali no destaque: especificação das interfaces dos componentes. Então, até o momento, nós trabalhamos com uma especificação UML, né? Que era o que? A especificação do programa orientado a componentes, apenas uma especificação. E nós já temos definidos os componentes que vão compor esse programa que está sendo tratado. Então, agora na etapa 7, nós passamos a trabalhar não apenas com a especificação da interface do software, mas também com novas especificações UML, que são as especificações das interfaces dos componentes. Então, cada componente vai ter uma especificação da interface de componente. E é isso que nós queremos fazer na etapa 7. Então, lá na parte conceitual do curso, lá na parte 1, nós já apresentamos, né, já tratamos o que é essa especificação de interface de componente, composta por uma especificação sintática, uma especificação comportamental e uma especificação funcional. Né? Então, a partir desta aula, a nossa intenção é aprender a produzir esta especificação de interface de componente. Então nós já, repito, nós já conhecemos a estrutura dessa interface, isso foi tratado lá na primeira parte do curso, precisa ser vista, precisa ser conhecida. Então aqui o que nós queremos fazer é como produzir essa especificação de interface. Então, duas observações. Uma primeira observação é que essa etapa de especificação de interfaces dos componentes é uma metodologia. É uma metodologia dentro da metodologia de desenvolvimento do software. Quer dizer, é uma submetodologia, digamos assim, que expressão horrorosa, mas a rigor, nós vimos tratando até aqui os passos da metodologia de desenvolvimento de software orientado a componentes, passos relativamente pequenos, gerenciáveis, e agora nós vamos ver um passo muito grande, porque na prática é uma metodologia completa, uma metodologia completa de desenvolvimento das especificações de interface de componentes. Essa é a primeira observação. Segunda observação, essa etapa 7 ela vai ser quebrada em várias aulas, em vários vídeos. E eu vou intercalar uma parte da etapa 7 e uma parte da aplicação da etapa 7 lá na modelagem do nosso jogo exemplo, do nosso programa exemplo, que é o jogo Pentágono. Então, esta aula focada na definição de portos, em seguida vamos ver isso aplicado ao programa exemplo, depois seguiremos com os outros passos e sempre intercalando com o desenvolvimento do programa exemplo. Ok? Muito bem, então sigamos em frente. Especificação das interfaces dos componentes. Nós sabemos que a especificação das interfaces, como qualquer especificação de software, tem um aspecto estrutural, um aspecto dinâmico, modelagem estrutural e modelagem dinâmica. A modelagem estrutural, no caso das interfaces de componentes, se refere a quê? Também chamada de especificação sintática, ao conjunto de portos de cada componente e respectivas interfaces UML requeridas e fornecidas associadas a cada um dos portos. Muito bem. E a modelagem dinâmica, nós sabemos que tem a especificação comportamental e a especificação funcional. O que é a especificação comportamental? Sequência em que as operações fornecidas e requeridas podem ser executadas. E a especificação funcional é o quê? É a descrição do que cada operação do componente faz, operação fornecida, operação requerida, sob a ótica de um observador externo.
ok? Então, repetindo, tudo isso que nós estamos falando agora com foco em um componente. Para cada componente, eu quero ter a especificação individual da interface daquele componente, que tem que ter, cobrir modelagem estrutural e modelagem dinâmica. Muito bem. Como nós produzimos as especificações das interfaces dos componentes? Bom, nós não inventamos do nada. Nós vamos, como está dito aí, buscar informações nos diagramas que foram produzidos nas etapas anteriores. E aí, repetindo aquilo que eu falei antes, enfatizando até, para cada componente eu produzirei uma nova especificação, quer dizer, a especificação da interface daquele componente. Mais para frente, depois da etapa 7, para cada componente, na verdade, a metodologia de desenvolvimento de componentes, que corresponde à etapa 8, lá na frente, nós também produziremos uma nova especificação UML para o componente, que será a especificação, o projeto do componente. Aqui não. Aqui é a especificação das interfaces dos componentes. Então, cada componente tem que ter sua especificação de interface. Bom, mas e aí? Esse nosso esforço da etapa 7 é apenas produzir as novas especificações, que são as especificações de interfaces dos componentes? Não apenas. Então, está dito aí no primeiro ponto importante, nós continuaremos a especificação do programa. Então, o passo da etapa 7, ele tanto gera contribuições para continuar trabalhando na especificação do programa, que é o que nós estamos fazendo até agora, como para produzir as novas especificações, que são as especificações das interfaces dos componentes. Muito bem. Então, temos 3 etapas. A primeira etapa, né, nós temos a etapa 7, nós temos 3 subetapas. Né? Então, 7.1, especificação sintática das interfaces dos componentes, a 7.2 vai ser a especificação comportamental e a 7.3 a especificação funcional. Mas o nosso foco agora vai ser, nessa aula, né, vai ser a subetapa 7.1. Então, de que é composta a subetapa 7.1, que é a especificação sintática das interfaces dos componentes, a modelagem estrutural? 2 tarefas: definição de portos, definição das operações requeridas e fornecidas em cada porto, que trataremos essas operações como interfaces UML. Muito bem. Primeira tarefa, definição dos portos, que vai ser o foco dessa aula daqui por diante. O que me interessa na hora de definir os portos de cada componente? Primeira questão, com que outros componentes o componente precisa estar conectado? Então vejam, nós já produzimos lá nas etapas anteriores, aqui a etapa 7 que nós estamos, a especificação estrutural do software. E o que é a especificação estrutural do software? É a coleção de componentes desse software e a conexão entre eles. Então nós já sabemos da modelagem anterior com que outros componentes, aquele componente que eu estou modelando, precisa estar conectado. Bom, e aí eu coloco em seguida, então, a princípio, para cada componente distinto a interagir, um porto. Então, a princípio, meu componente está conectado a 2 portos, meu componente está conectado a 3 outros, ele precisa de 3 portos, a princípio. Porém, nós temos variações possíveis. Quais seriam essas variações? Primeira variação, que a gente já viu lá na parte conceitual do curso, lá na primeira parte do curso, eu posso ter comunicação entre componentes na modalidade broadcast. E aí eu criaria um porto para broadcast. Esse porto para broadcast significa o quê? Que ele vai estar conectado não a um outro componente, mas a mais de um componente. E para diferenciar esse porto especial, se eu precisar criar no componente um porto para broadcast, eu vou colocar na identificação do porto, além do nome desse porto, o estereótipo broadcast que está aí colocado na nossa tela. Bom,
também a possibilidade de porto criado dinamicamente. Então, olha, eu tenho um componente cujo porto vai ser criado e destruído em tempo de execução. Então, quando eu tenho um porto que é dinâmico, com esse comportamento, eu vou destacá-lo com esse estereótipo dynamic. E, finalmente, eu posso precisar ter um porto para comunicação com um artefato que não seja um componente beyond. Então, nós estamos produzindo componentes, produzindo software orientado a componentes, vamos produzir componentes, a partir, estamos trabalhando com um modelo de componente beyond. Um modelo de componente beyond, como qualquer modelo de componente, ele diz o que ele define, o que é um componente. Muito bem, então os componentes que nós produziremos serão componentes segundo este modelo de componente. Agora pode ser que o nosso componente precise interagir com um outro artefato do software que não seja um componente beyond, um componente construído segundo o nosso modelo de componente. Então, se eu precisar criar no meu componente um porto para interação com um artefato desse tipo, eu vou destacar com o estereótipo not beyond, como colocado aqui na tela. Muito bem, olhando para o nosso exemplo do livro, não o exemplo que vamos desenvolver, até porque não tratamos isso ainda, não desenvolvemos ainda, trataremos portos no próximo vídeo. Eu tenho a especificação estrutural do jogo da velha lá do livro, com destaque para alguns portos. Então vejam que esses portos destacados com o círculo vermelho e com a seta azul são o quê? São os portos típicos, digamos, os portos comuns, os portos tradicionais. Quer dizer, que é um porto de componente para se conectar a um porto de outro componente. E temos outros destaques aí. Observe esse destaque agora com as setas azuis. Eu tenho a seta azul apontando ali o estereótipo not beyond. Opa, temos portos para comunicação com um artefato que não é um componente. E que artefato é esse? Ali no meio abaixo está circundado em azul, é o componente NetGame Server. Então é um artefato do software que não é um componente beyond. Então observem que as conexões, os portos dos meus componentes que se conectam a esse artefato estão ali apontados pelo estereótipo not beyond, e a setinha azul pequena os destaca. Então são portos not beyond, são portos voltados à comunicação com artefato que não é um componente. E, finalmente, o último destaque, aí em azul a seta maior aponta o estereótipo dynamic, portos dinâmicos. Então, as duas setinhas pequenininhas ali no lado direito apontam para dois portos daquele componente central, ali o TTT Game Manager, que são portos dinâmicos. Por que portos dinâmicos? Então, do lado direito da imagem, observem lá em cima dois componentes circundados, são componentes chamados de TTT Automatic Player. A ideia desses componentes eles são os jogadores automáticos. Então, cada vez que um jogador se conecta, e nós sabemos que a quantidade de jogadores que se conectam ao servidor de jogo da velha é variável, N jogadores podem se conectar, mas cada vez que um jogador se conecta e opta por jogar uma partida contra o programa, um jogador automático é instanciado, é criado. Então o que acontece? A criação desses jogadores automáticos, desse componente, ela é dinâmica, componente criado automaticamente, e cada vez que um jogador automático ele é criado, eu preciso criar nesse componente central, o TTT Game Manager, componente central do lado direito aqui da imagem, eu preciso criar um novo porto para conversar com esse novo jogador automático. E na parte de baixo desse nodo da direita, nós vemos componentes TTT Proxy destacados, circundados.
A comunicação do componente central com esses componentes aí de baixo também é dinâmica. Por quê? Porque cada vez que um jogador se conecta ao servidor de jogo da velha, o servidor de jogo da velha precisa instanciar um componente desse tipo e precisa instanciar no componente central, o TTT Game Manager, um porto para interagir com esse componente. Então eu terei tantos componentes desse tipo TTT Proxy colocados abaixo, quantos jogadores eu tiver conectado. Né? Então observa, né, que isso digamos assim, alguma coisa diferente do tradicional. Puxa, componentes criados dinamicamente e aí, consequentemente, nesse caso específico desse exemplo do livro, portos que precisam ser criados dinamicamente. Então essas são as variações. Quer dizer, a princípio eu vou criar um porto para cada conexão de componente. Meu componente precisa se conectar com 2 portos, beleza. Desculpa, meu componente precisa se conectar a 2 outros componentes, precisa se conversar com 2 outros componentes. Muito bem, vamos criar 2 portos nesse componente, a princípio. Pode ser que esse número não seja exatamente isso, função de comunicação por broadcast, pode ser que eu tenha que tratar a criação de portos dinamicamente. Então, espera aí, a quantidade de portos num componente não é exatamente fixa, no caso dinâmico, e a possibilidade de portos not beyond, portos para interação com artefatos que não são os nossos componentes. Muito bem, no exemplo do livro, quer dizer, a partir daquele diagrama da especificação estrutural, da identificação dos tipos dos portos, eu fui lá no diagrama de componentes e criei os portos. Essencialmente eu fiz o quê? Criei os portos na quantidade necessária e dei nomes significativos para esses portos. Então, basicamente, o que nós vamos fazer agora para o nosso jogo Pentágono será isso. Então, nós vimos aqui a primeira parte da construção das especificações das interfaces dos componentes, especificamente a subetapa 7.1 e dentro da subetapa 7.1, especificamente a definição de portos. Então, antes de passarmos para a próxima atividade, aí que é a definição das operações, nós vamos praticar a definição de portos no nosso jogo Pentágono. E essa aula nós encerramos por aqui.